Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Bom, se vocês acreditavam que a invasão da Venezuela era um evento isolado, uma operação cirúrgica para remover Maduro e pronto, vocês estavam completamente enganados. O que testemunhamos nos últimos 3 dias foi apenas o primeiro dominó caindo numa sequência muito mais ampla e muito mais perigosa que Trump tem planejada para toda a América Latina. Porque na segunda-feira, 5 de janeiro, apenas 2 dias depois de bombardear Caracas e sequestrar Nicolás Maduro, Donald Trump já estava ameaçando o próximo alvo, a Colômbia. E não foi uma ameaça sutil, não foi diplomacia de bastidores. Foi uma declaração pública, direta, inequívoca, de que Gustavo Petro, presidente da Colômbia, pode ser o próximo a ser removido pela força. Algo vai ter que ser feito com o México, disse Trump numa entrevista à Fox News no sábado. A Colômbia pode enfrentar a ação americana em breve, disse na segunda-feira, e depois acrescentou: Cuba parece pronta para cair. 3 países, 3 alvos, 3 peças do dominó que Trump pretende derrubar uma atrás da outra. Mas aqui está onde a análise fica interessante, porque Gustavo Petro não é Nicolás Maduro. Petro tem uma história muito diferente, uma base de apoio muito diferente e uma capacidade de resposta muito diferente. E a resposta de Petro foi absolutamente extraordinária. Na segunda-feira de manhã, depois das ameaças de Trump, Petro postou uma declaração que deveria fazer todos os analistas geopolíticos pararem para prestar atenção. Embora eu não tenha sido soldado, eu sei sobre guerra e operações clandestinas. Jurei não tocar em outra arma desde o Acordo de Paz de 1989, mas pelo bem da pátria, pegarei em armas novamente, mesmo que não queira. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O presidente eleito democraticamente da Colômbia acabou de declarar que está preparado para pegar em armas contra uma invasão americana. Isto não é retórica política. Isto é uma declaração de guerra potencial contra os Estados Unidos. E Petro tem as credenciais para fazer essa ameaça. Ele foi membro do M-19, um movimento guerrilheiro urbano que lutou contra o Estado colombiano durante décadas. Ele sabe o que é guerra de guerrilha. Ele sabe o que é resistência armada. E ele sabe que a Colômbia tem geografia, população e recursos para sustentar uma resistência muito mais longa e muito mais sangrenta do que qualquer coisa que Trump possa imaginar. Mas vamos entender o contexto maior, porque estas ameaças não surgiram do nada. Elas fazem parte de uma estratégia muito mais ampla que está codificada na nova doutrina de segurança nacional americana, aprovada em dezembro de 2025. A doutrina estabelece claramente: o hemisfério ocidental é território americano e qualquer país que não se alinhe completamente com os interesses americanos será considerado uma ameaça à segurança nacional. E qual é o critério para alinhamento? É muito simples: aceitar a hegemonia total americana, cortar todos os laços com China e Rússia, entregar recursos naturais para exploração por empresas americanas e nunca, jamais, questionar as decisões de política externa americana. A Colômbia de Petro falha em todos esses critérios. Petro tem mantido relações diplomáticas com a Venezuela mesmo durante a crise, tem desenvolvido laços comerciais com a China, tem questionado abertamente a política americana de sanções e, mais perigoso ainda, tem falado sobre juntar-se aos BRICS. Do ponto de vista de Trump e Marco Rubio, Petro é um problema que precisa ser resolvido e a solução que eles têm em mente é a mesma que aplicaram na Venezuela: regime change pela força. Mas aqui está o problema fundamental com esta estratégia. Ela pressupõe que os países latino-americanos vão simplesmente aceitar ser derrubados um por um, sem coordenar uma resposta comum. E esta pressuposição pode ser fatalmente errada. Porque vejam o que aconteceu imediatamente após as ameaças a Petro. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, emitiu uma declaração categórica: as Américas não pertencem a nenhuma doutrina ou a nenhuma potência. Rejeitamos categoricamente a intervenção nos assuntos internos de outros países. Isto não é apenas uma condenação diplomática, isto é uma linha na areia. Sheinbaum está dizendo que o México não vai aceitar a nova doutrina Monroe de Trump.
E o México não é Venezuela. O México tem fronteira direta com os Estados Unidos, tem uma economia integrada com a economia americana, tem população de 130 milhões de pessoas e tem uma presidente com 74% de aprovação popular. Se Trump tentar aplicar o efeito dominó trumpiano ao México, ele pode descobrir que criou uma crise na sua própria fronteira sul que torna a atual crise migratória parecer um problema menor. E depois temos o Brasil. Lula da Silva foi absolutamente categórico na sua condenação da invasão da Venezuela. Os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente cruzam uma linha inaceitável. Estes atos representam uma grave afronta à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. O Brasil não é apenas o maior país da América Latina, é membro fundador dos BRICS, é parceiro estratégico da China, tem relações estreitas com a Rússia e tem capacidade militar e econômica para liderar uma coalição de resistência continental. Se Trump continuar empurrando, pode descobrir que criou exatamente o que estava tentando evitar: uma aliança anti-americana na América Latina coordenada pelos BRICS. Agora vamos falar sobre Cuba, porque Trump também mencionou que Cuba parece pronta para cair. E aqui temos que entender a obsessão pessoal de Marco Rubio com o regime cubano. Rubio tem uma visão muito simples da América Latina. Cuba, Nicarágua e Venezuela são os três pilares do eixo bolivariano que deve ser destruído completamente. Com Maduro sequestrado e levado para Nova York, Rubio vê uma oportunidade histórica de completar o projeto que ele vem sonhando há décadas. Mas Cuba não é Venezuela. Cuba tem 65 anos de experiência resistindo à pressão americana. Tem uma população que, independente do que pensem sobre o governo, certamente não quer ser invadida pelos Estados Unidos. E tem alianças com potências nucleares que a Venezuela nunca teve no mesmo nível. Se Trump tentar invadir Cuba, ele pode descobrir que mordeu mais do que consegue mastigar. E pode descobrir que a China e a Rússia não vão ficar assistindo passivamente como fizeram com a Venezuela. Porque há uma diferença fundamental entre tolerar a captura de Maduro, um líder isolado, com pouco apoio popular, num país em crise econômica, e tolerar a invasão de Cuba, um aliado histórico de Moscou e Pequim. A resposta chinesa às ameaças de Trump já foi significativa. Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores chinês, disse algo que deveria preocupar Washington. Nunca acreditamos que qualquer país possa exercer o papel de policial mundial, nem concordamos que qualquer país possa se proclamar juiz internacional. Isto não é apenas uma condenação da invasão da Venezuela. É uma declaração de princípios sobre a ordem mundial. A China está dizendo que não vai aceitar um retorno ao mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. E a Rússia foi igualmente clara. Sergei Lavrov disse: a América Latina deve permanecer uma zona de paz, como se proclamou em 2014. A Venezuela deve ter garantido o direito de determinar seu próprio destino, livre de qualquer interferência externa destrutiva, e muito menos militar. Em outras palavras, tanto China quanto Rússia estão traçando linhas vermelhas. Eles estão dizendo: até aqui chegaram. Se Trump continuar empurrando, pode haver consequências que vão muito além da América Latina. E aqui chegamos ao cerne da questão estratégica. Trump acredita que pode aplicar força unilateralmente porque os Estados Unidos ainda são a potência militar dominante. Mas força militar não é suficiente para manter hegemonia no século XXI. O mundo de 2026 não é o mundo de 1989. Não é nem mesmo o mundo de 2003. A correlação de forças mudou fundamentalmente. Os BRICS controlam mais de 30% da economia global. Controlam mais de 40% da produção mundial de petróleo, têm mais de 20% das reservas globais de ouro. Se Trump forçar os países latino-americanos a escolher entre submissão total aos Estados Unidos ou aliança com os BRICS, ele pode descobrir que muitos países escolhem os BRICS. E isso nos leva ao verdadeiro efeito dominó que Trump pode ter desencadeado. Não a queda de governos latino-americanos, mas a aceleração da integração da América Latina com o mundo multipolar. Vejam os números.
Antes da invasão da Venezuela, apenas o Brasil era membro fundador dos BRICS. A Argentina estava se afastando sob Milei. O Chile estava hesitante. A Colômbia estava considerando. Agora, após as ameaças de Trump, a situação mudou dramaticamente. A Colômbia está acelerando suas conversas para juntar-se aos BRICS. O Chile está reconsiderando sua posição. Até mesmo o México, que tradicionalmente evita alinhamentos geopolíticos claros, está sendo forçado a escolher lados, e a escolha não está sendo pelos Estados Unidos, porque Trump cometeu um erro estratégico fundamental. Ele confundiu medo com respeito, confundiu submissão temporária com lealdade permanente, confundiu força militar com poder geopolítico sustentável. O que ele conseguiu com a invasão da Venezuela foi demonstrar para toda a América Latina que os Estados Unidos são uma potência imperial em declínio que só sabe usar força bruta. E força bruta, como qualquer estudante de geopolítica sabe, gera resistência. Agora vamos falar sobre os aspectos econômicos desta estratégia, porque Trump não está fazendo isso apenas por questões de segurança. Está fazendo isso porque o Império Americano está numa crise econômica profunda que requer acesso urgente a recursos naturais baratos. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. A Colômbia tem recursos energéticos significativos e é um ponto estratégico para controlar o tráfego entre o Atlântico e o Pacífico. O México tem petróleo, gás, lítio e uma posição geográfica que controla o acesso terrestre aos Estados Unidos. Cuba controla a entrada do Golfo do México e tem potencial para tornar-se uma base naval chinesa ou russa a 90 milhas da Flórida. Em outras palavras, os alvos de Trump não foram escolhidos aleatoriamente. Foram escolhidos porque representam recursos e posições estratégicas que os Estados Unidos precisam controlar para manter sua posição geopolítica. Mas aqui está o paradoxo. Ao tentar controlar esses recursos pela força, Trump pode estar empurrando-os diretamente para as mãos dos seus competidores estratégicos. A China já anunciou que vai acelerar seus investimentos em infraestrutura na América Latina. A Rússia ofereceu sistemas de defesa para qualquer país que se sinta ameaçado. O Irã abriu embaixadas em países que querem diversificar suas alianças. Em outras palavras, o efeito dominó trumpiano pode acabar criando exatamente o oposto do que Trump queria: uma América Latina integrada com o mundo multipolar e hostil aos Estados Unidos. E isso nos leva à questão final: sustentabilidade. Porque mesmo que Trump consiga derrubar Petro na Colômbia, mesmo que consiga forçar mudanças de regime em vários países, como ele pretende manter esses regimes fantoche no poder? A Venezuela já está demonstrando que sequestrar um presidente não é suficiente para controlar um país. Delcy Rodrigues, a presidente interina, já deixou claro que não vai se submeter aos ditames americanos. Venezuela não vai ser colônia de ninguém, nem de velhos impérios, nem de novos impérios, nem de impérios em declínio, disse ela. E mesmo que Trump consiga instalar regimes amigos, ele terá que sustentá-los militarmente e economicamente. Isto significa tropas americanas permanentes em múltiplos países. Significa bilhões de dólares em custos de ocupação. Significa resistência popular constante. Os Estados Unidos não conseguiram sustentar ocupações no Iraque e no Afeganistão. Países muito menores e menos populosos que os países que Trump está ameaçando na América Latina. Como ele pretende ocupar meio continente? A resposta é: ele não pretende ocupar, ele pretende intimidar. Pretende usar o exemplo da Venezuela para aterrorizar outros líderes latino-americanos e forçá-los à submissão. Mas intimidação só funciona se as vítimas acreditam que não tem alternativas. E o mundo multipolar oferece alternativas. A China oferece investimentos sem condições políticas. A Rússia oferece tecnologia militar defensiva. Os BRICS oferecem um sistema financeiro alternativo ao dólar. O Irã oferece experiência em resistir à pressão americana. Pela primeira vez em décadas, os países latino-americanos têm opções reais além da submissão aos Estados Unidos. E isso nos traz de volta a resposta de Gustavo Petro: pegarei em armas novamente, mesmo que não queira.
Esta não é apenas a resposta de um ex-guerrilheiro, é a resposta de um presidente democraticamente eleito que sabe que tem alternativas ao domínio americano. Se Trump continuar empurrando, pode descobrir que criou não um efeito dominó de submissão, mas um efeito dominó de resistência. Um efeito dominó que conecta Caracas a Bogotá, Bogotá a Cidade do México a Brasília. Um efeito dominó que transforma a América Latina de quintal americano em linha de frente do mundo multipolar. E nesse mundo multipolar, os dominós não caem na direção que Trump imagina. Eles caem na direção oposta, na direção da soberania, da independência e da resistência à hegemonia imperial. O efeito dominó trumpiano pode acabar sendo o último presente que o Império Americano dá ao mundo multipolar, a demonstração definitiva de por que nenhum país deve aceitar ser dominado por uma potência externa. E aqui chegamos ao aspecto mais sinistro de toda esta estratégia. Trump não está apenas ameaçando países individuais. Ele está destruindo sistematicamente a arquitetura diplomática que sustentava as relações interamericanas há décadas. A Organização dos Estados Americanos está paralisada. Trump ignorou completamente a OEA quando invadiu a Venezuela. A CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, está mobilizando-se para uma resposta coordenada, mas sem capacidade militar efetiva. O Grupo de Lima, que era a coalizão anti-Maduro, agora está dividido entre países que apoiam a invasão americana e países que a condenam. Em outras palavras, Trump está criando um vácuo institucional na América Latina. E este vácuo está sendo preenchido rapidamente por instituições do mundo multipolar: BRICS, Organização de Cooperação de Xangai, União Econômica Eurasiática. O timing desta estratégia também não é coincidência. Trump sabe que 2026 é um ano eleitoral crucial na América Latina. O Brasil vai às urnas em outubro. A Colômbia tem eleições em maio. A Argentina pode ter eleições antecipadas se a crise econômica piorar. Trump está apostando que pode influenciar todas essas eleições através de intimidação e pressão econômica. Está apostando que pode instalar uma geração inteira de líderes latino-americanos submissos aos Estados Unidos. Mas esta aposta pode sair pela culatra de maneira espetacular, porque nada mobiliza eleitores latino-americanos como a ameaça de intervenção americana. Nada fortalece líderes progressistas como a imagem de resistência ao imperialismo. Gustavo Petro, que estava enfrentando dificuldades internas na Colômbia, agora pode unir o país inteiro atrás de uma agenda anti-americana. Cláudia Sheinbaum, que estava lidando com pressões econômicas no México, agora tem uma causa nacional que transcende questões domésticas. Lula, que estava navegando tensões políticas no Brasil, agora pode posicionar-se como líder da resistência continental. Em outras palavras, Trump pode ter dado aos líderes progressistas latino-americanos exatamente o que eles precisavam: um inimigo comum e uma causa unificadora. E isso nos leva ao papel específico de Marco Rubio nesta estratégia. Rubio não é apenas secretário de Estado, ele é o arquiteto ideológico de toda esta ofensiva anti-latino-americana. Para Rubio, esta não é política externa, é política doméstica americana projetada globalmente. Rubio precisa entregar vitórias espetaculares para a comunidade cubano-americana na Flórida. Precisa provar que pode libertar Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mas Rubio está cometendo o mesmo erro que os neoconservadores cometeram no Iraque. Está confundindo seus desejos com a realidade. Está assumindo que pode redesenhar o mapa geopolítico da América Latina através de força militar. A realidade é que a América Latina de 2026 tem muito mais opções e muito mais resistência do que a América Latina de 1989. Os países latino-americanos não são mais dependentes exclusivamente dos Estados Unidos para comércio, investimento, tecnologia ou segurança. A China é agora o principal parceiro comercial do Brasil, Chile, Peru e Argentina. A Rússia fornece tecnologia militar e energética para vários países da região. O Irã oferece alternativas diplomáticas e técnicas. Os BRICS oferecem um sistema financeiro alternativo. Então, quando Trump ameaça a Colômbia,
Petro não precisa capitular imediatamente. Ele pode virar para a China e dizer: estamos prontos para acelerar nossa integração com os BRICS. Pode virar para a Rússia e dizer: precisamos de sistemas de defesa aérea. Pode virar para o Irã e dizer: vamos expandir nossa cooperação em energia e tecnologia. Esta é a diferença fundamental entre o mundo de hoje e o mundo da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os países latino-americanos podiam escolher entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, eles podem escolher entre os Estados Unidos e um mundo multipolar que oferece múltiplas alternativas. E essas alternativas não são apenas econômicas, são também militares. A Rússia já ofereceu sistemas S-400 para países que se sintam ameaçados pelos Estados Unidos. A China está desenvolvendo tecnologias de defesa que podem neutralizar a superioridade militar americana. O Irã tem décadas de experiência em guerra assimétrica contra forças superiores. Se Trump forçar uma corrida armamentista na América Latina, ele pode descobrir que está competindo não apenas contra países individuais, mas contra uma coalizão de potências que tem recursos e tecnologia para sustentar essa competição. E aqui chegamos ao aspecto econômico mais profundo desta crise, o declínio do sistema do petrodólar. Porque uma das consequências não intencionais da estratégia de Trump pode ser a aceleração da desdolarização na América Latina. Quando Trump rouba o petróleo venezuelano e ameaça outros países produtores de energia, ele está essencialmente dizendo: se vocês não se submeterem, nós tomaremos seus recursos pela força. A resposta lógica a esta ameaça é diversificar para longe do sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos. É aceitar pagamentos em yuan, rublos ou outras moedas. É integrar-se com sistemas financeiros alternativos que não podem ser controlados por Washington. A China já ofereceu financiamento em yuan para países latino-americanos que querem reduzir dependência do dólar. A Rússia está expandindo o uso do sistema de pagamentos interbancários SPFS como alternativa ao SWIFT. Os BRICS estão desenvolvendo uma moeda comum para comércio internacional. Se Trump continuar usando o sistema financeiro como arma de guerra, pode descobrir que acelera exatamente o processo que está tentando impedir: a emergência de um sistema financeiro global multipolar que não depende dos Estados Unidos. E isso nos leva à questão das consequências não intencionais, porque cada ação de Trump está gerando reações que ele não antecipou e não pode controlar. A invasão da Venezuela forçou o Brasil a repensar sua posição sobre os BRICS. Agora Lula está falando abertamente sobre acelerar a integração financeira e militar com outros membros dos BRICS. As ameaças à Colômbia forçaram Petro a considerar seriamente a adesão aos BRICS. Agora Bogotá está em conversas diretas com Moscou e Pequim sobre cooperação de segurança. As ameaças ao México forçaram Sheinbaum a repensar a política externa mexicana. Agora, o México está considerando parcerias que nunca considerou antes. As ameaças a Cuba podem forçar Havana a aceitar uma presença militar russa ou chinesa permanente, algo que nem mesmo durante a Guerra Fria aconteceu no mesmo nível. Em outras palavras, Trump está criando exatamente o cenário que mais teme: uma América Latina hostil, armada e aliada com os rivais estratégicos dos Estados Unidos. Isso sem falar nas consequências para a própria sociedade americana, porque manter ocupações militares em múltiplos países latino-americanos vai custar bilhões de dólares que os Estados Unidos não têm. Vai exigir mobilização militar que pode gerar resistência interna, vai criar baixas americanas que podem minar o apoio popular para estas aventuras. Trump prometeu acabar com as guerras eternas americanas no Oriente Médio, mas agora está criando a possibilidade de guerras eternas na América Latina. E guerras na América Latina, pela proximidade geográfica e pelas conexões populacionais, podem ter impactos muito maiores na sociedade americana do que guerras no Afeganistão ou Iraque. Há 62 milhões de hispânicos nos Estados Unidos. Muitos deles têm famílias nos países que Trump está ameaçando. Se Trump iniciar uma guerra contra a Colômbia, como isso vai impactar os 1,3 milhão de colombiano-americanos? Se ameaçar o México, como isso vai impactar os 37 milhões de mexico-americanos?
Trump pode descobrir que suas guerras externas se tornam guerras internas muito rapidamente. E, finalmente, temos a questão da sustentabilidade histórica, porque nenhum império na história conseguiu manter dominação através de força pura por períodos prolongados. Todos os impérios sustentáveis combinaram força com consenso, coerção com legitimidade, poder militar com poder cultural e econômico. Os Estados Unidos mantiveram hegemonia na América Latina durante décadas porque ofereciam algo além de ameaças. Ofereciam mercados, tecnologia, investimento e um modelo de desenvolvimento que muitos países queriam imitar. Agora, Trump está oferecendo apenas ameaças, e ameaças sem incentivos positivos geram resistência e ressentimento, geram alianças anti-hegemônicas, geram o exato oposto da estabilidade que um hegemon precisa para manter controle. O efeito dominó trumpiano, portanto, pode acabar sendo o mecanismo através do qual o próprio Império Americano se autodestrói na América Latina. Cada país ameaçado se torna um aliado potencial dos rivais americanos. Cada invasão cria mais instabilidade. Cada ocupação consome mais recursos. E, no final, Trump pode descobrir que conquistou países que não pode governar, com populações que não pode controlar, gastando recursos que não pode sustentar contra inimigos que se multiplicam a cada ação. O verdadeiro efeito dominó pode ser o colapso da influência americana na América Latina. Dominó por dominó, país por país, até que toda a região esteja integrada com o mundo multipolar. E quando isso acontecer, Trump terá conseguido algo que nem mesmo a Guerra Fria conseguiu: unir toda a América Latina contra os Estados Unidos. A luta continua e agora ela tem uma direção muito clara: da hegemonia para a multipolaridade, da submissão para a soberania, do império para a independência. Até nos encontrarmos novamente. Adeus.